A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa Vida Continua deste sábado. Hoje vamos falar sobre o sofrimento, sim, sobre o sofrimento. Vamos falar das causas e vamos falar como lidar com esta questão. Segundo a doutrina espírita, o sofrimento é, de certa forma, uma espécie de ponte para uma redenção e para o progresso. Bom, no entanto, vivenciá-lo sob as limitações da carne, deste corpo carnal, pode-nos causar e causa revolta, dúvidas e incertezas que atrasam a nossa evolução espiritual. Tal visão equivocada tem a sua origem no pensamento errôneo de que Deus é implacável e punitivo, e não há nada disso. Deus é amor puro. De acordo com os princípios da visão espírita, isto é inconcebível, não faz sentido, é ilógico. Por isto, hoje vamos tentar explicar as principais causas do sofrimento, então como lidar, como já dissemos no início, como lidar com ele. O sofrimento, caros amigos, é uma advertência, é um estimulante para se livrar do mal, para se retirar da sombra e marchar para a luz. Quanto mais avança, mais horror tem o mundo do instinto, da luz, da violência e da guerra. Quanto mais vê e compreende, melhor aspira ao mundo da paz e da ordem, ao império da razão, ao reino dos sentimentos elevados, que são a dignidade e o sinal sagrado da sua espécie. Para entender o que o Espiritismo fala sobre o sofrimento, é fundamental entender esta realidade que é a reencarnação. Neste contexto, a experiência terrena se dá com o intuito, com o objetivo de promover a evolução do espírito à medida que ele vai depurando, digamos, as suas imperfeições que todos nós possuímos. Portanto, o sofrimento é uma consequência de atitudes equivocadas cometidas em reencarnações anteriores ou mesmo na experiência atual. É claro que o espírito tem a oportunidade de depurar as suas faltas pelo caminho do amor, mas quando há a insistência no erro, surge o quê, caros amigos? Surge a dor, como forma de impor limites e oferecer ensinamentos, que é isso que nos traz. São inúmeras as causas do sofrimento e elas devem ser analisadas com cuidado e empatia. Nós a seguir, caros amigos e ouvintes, nós vamos expor, de certa forma, aqui 5 principais, se é que assim podemos dizer, 5 principais raízes para que as ações adversas ocorram em prol do nosso desenvolvimento e discernimento espiritual. Primeiro, o mal que praticamos. Ou seja, a prática do mal é o caminho mais fácil para o sofrimento. Pela lei de causa e efeito, tudo aquilo que nós fazemos retorna para nós na mesma, digamos, proporcionalidade. Mas Jesus aconselhou e advertiu que o amor cobre uma multidão de pecados, ou neste caso, erros que podem ser todos corrigidos. Portanto, nós quando temos atitudes egoístas, invejosas, ambiciosas e covardes, corroborando em prejuízo e desequilíbrio do outro, nós conquistamos sem dúvida, e aqui para nos munirmos de uma linguagem um bocado contabilista, nós conquistamos sem dúvida uma dívida espiritual. Dessa forma, caso não haja o arrependimento genuíno e a reparação do mal causado, o sofrimento surge como forma de quitação do débito, e eu continuo neste contexto da contabilidade.
segunda raiz. A primeira foi o mal que nós praticamos. A segunda raiz, o mal que nós permitimos que aconteça. Ou seja, quando nós somos coniventes com o erro. Quando nós vemos as coisas acontecerem e não fazemos nada para travá-lo. Engana-se, caros amigos ouvintes, quem imagina que ser coadjuvante do mal não produza consequências. Pode ser que, sob olhares materiais, sob os nossos olhares carnais, nada aconteça de adverso. Contudo, a ação negativa que permitimos ou colaboramos para que ocorra, retorna a nós na mesma proporção. É a mesma lei em funcionamento. Isso significa que nós não devemos ser omissos e é fundamental que trabalhemos na prática constante do bem e da nossa mudança íntima de pensamentos e atitudes. Terceira raiz, o bem que não fizemos. Aqui, caros amigos e ouvintes, a oportunidade de fazer o bem está em toda a parte. E não depende exclusivamente da distribuição de frações de fortuna materialista aos menos favorecidos. Por isso, o bem que não fizemos também acarreta em sofrimento, uma vez que, para alcançarmos a evolução, devemos seguir os ensinamentos do Cristo e praticar toda a benevolência que nos for possível. Quarta raiz do sofrimento, a mágoa que nós cultivamos. Por mais que uma pessoa tenha sido muito injustiçada e sofrido um grande mal, cultivar mágoa é como fazer uso de um veneno e imaginar que se trata de um remédio. Aos poucos, a nossa energia é vampirizada, não por aquela figura que nós conhecemos por Drácula, que sugava o sangue com aqueles caninos, não. É uma vampirização de energia, na qual nós no fim nos sentimos com a apatia imensa, sem forças para nada, sem energia. É uma energia que é vampirizada por espíritos obsessores que incentivam pensamentos depreciativos e infelizes. Por isso, o conselho para nos ocuparmos com coisas úteis, com um trabalho voluntário, por exemplo. E há tanta associação a precisar de voluntariado. Só nos falta uma coisa, a vontade. A vontade de sair do sofá, do conforto do nosso lar. Mas há tanta gente à espera de uma ajuda nossa e todos nós podemos fazer a diferença. Quando não somos capazes de perdoar, nós abrimos espaço para a revolta e a dor é o resultado certeiro da ação que ambiciona a vingança. A quinta raiz do sofrimento, os vícios que nós adquirimos. Por fim, estes vícios que adquirimos também podem causar inúmeros sofrimentos. Afinal, além das suas consequências físicas, também nos tornam vulneráveis às influências perniciosas dos nossos irmãos que se encontram na pátria espiritual, ou mesmo aqueles que convivem connosco neste mundo corporal. Isso significa que é fundamental retirar a naturalidade de consumo de substâncias psicoativas como forma de escapar momentaneamente das vicissitudes da vida, porque há muita fuga da realidade. Muita gente que foge aos problemas, como se fossem injustiças, como se fossem desgraças. Não, os problemas são necessidades para o nosso progresso individual e espiritual. Mas o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós fugimos da realidade e vamos à busca destas substâncias psicoativas. Vamos à busca do álcool, da festa constante, sempre à espera do fim de semana. Fuga à realidade. Porém, estes prazeres imediatos acarretam consequências.
O que é que a doutrina espírita, caros amigos, diz sobre as causas atuais das aflições? A pandemia fez com que muitas pessoas se questionassem os motivos que levaram a uma provação coletiva tão intensa, ou seja, algo que abrangeu a humanidade inteira desta morada terra. No entanto, com uma breve análise do cenário atual da experiência terrena, somos capazes de vislumbrar um colapso em relação ao cumprimento das leis de Deus. Cada vez mais comportamentos envaidecidos e violentos estão a ser incentivados, bem como o ataque constante aos recursos naturais fundamentais à vida da Terra. O egoísmo surgiu, apareceu, desmascarou-se. Desta forma, faz-se necessário uma prova tão profunda que leve os indivíduos a observarem e a repensarem todos os aspectos da sua trajetória até aqui. Portanto, caros amigos, é importante compreender que tais acontecimentos são consequências de ações inferiores e que devem ser vivenciados com resiliência, humildade e fé raciocinada e não fé cega. Não vamos dizer que sim a tudo. Não basta crer. É preciso também compreender. E como é que nós podemos, então, lidar com o sofrimento nesta visão da doutrina espírita? O Espiritismo ensina-nos que as situações adversas são inevitáveis e indispensáveis ao nosso crescimento moral. Portanto, é importante lidar com o sofrimento de modo pacífico, com resiliência e sabedoria. Quando a dor, caros amigos, quando a dor parecer insuportável, lembre-se que nunca estarás desamparado e que os amigos espirituais estão sempre ao nosso lado para nos inspirar de forma positiva. Outra coisa, a oração, que falamos aqui todos os sábados, ou quase todos os sábados, que é uma ferramenta que todos nós podemos utilizar. É uma conversa do coração para com uma entidade espiritual elevada. É desabafarmos, é pormos cá para fora as nossas fraquezas, as nossas dores, como também agradecer quando algo nos corre bem. Mas, quando surge um problema, aprender a agradecer por esse problema. Porque se aquele problema aparece é porque eu já sou capaz de o enfrentar, de o resolver de forma pacífica. Mas sempre que eu fujo de um problema, mais cedo ou mais tarde, vou encontrá-lo sob outra forma, sob outra complexidade. Portanto, o melhor é resolvê-lo e não adiar. E se for necessário, pedir ajuda, não fazê-lo sozinho. Mas, como orgulhosos que ainda somos, temos dificuldade em pedir essa ajuda. E queremos fazer as coisas sozinhos. E muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não dá certo. Vamos engolir o nosso orgulho e pedir ajuda. E seguir em frente. Oração. Assistir a palestras edificantes. Ler o Evangelho. Divulgar o Evangelho lá em casa. Tirar esta coisa que falar de Jesus é uma fraqueza. É por isso que as famílias estão como estão. Porque se afastaram. Não foi Jesus que se afastou de nós. Fomos nós que nos afastamos dele e do seu Evangelho. Daquela palavra de vida eterna. Aquelas palavras de há 21 séculos atrás estão tão atuais. Basta ler e reler o que Jesus disse, ensinou e aconselhou. Além do mais, não se esquecer de cultivar cada vez mais a fé. E a fé cultiva-se pelo estudo. Estudo fundamentado. Perceber as coisas e tentar compreender como é que elas são de facto. E a doutrina espírita, com a sua lógica, dá-nos as razões das causas dos sofrimentos. Na Associação Cultural Espírita Teixeirense, logo aqui mais acima na Canada da Luciana,
número 8A, na freguesia de Santa Luzia, todas as terças-feiras, às 20 horas, com palestras e atividades gratuitas. O que é que estão à espera? Gratuitas, não é? Nós não queremos ter a casa cheia, angariar assistência, não. Estamos lá para esclarecer, baseando na máxima, dai de graça o que de graça recebestes. Fomos ajudados e muito, e agora é nosso dever ajudar os outros. É assim que isto tudo funciona, o elo da fraternidade. Quando nos munirmos da oração e começarmos a fazer algo de útil, a começar por mudarmos a nossa casa mental, formulando outro tipo de pensamentos, os desafios começarão a ser vencidos de uma forma mais fluida, reduzindo o nosso sofrimento. Na visão espírita, o sofrimento é instrumento de aprendizado e as suas lições são capazes de fazer com que as pessoas se edifiquem moralmente. E agora, há muita gente que faz essa questão: porquê é que Deus permite o sofrimento? Porquê que se permite as guerras? Ao contrário do que se imagina, Deus não impõe o sofrimento às pessoas, nem o utiliza como forma de castigo. Não. No entanto, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus não o impede, porque se trata o sofrimento da consequência do uso negativo do nosso livre-arbítrio, das nossas livres escolhas. Não foi Deus que criou o mal. Somos nós, criaturas, que o criamos pelos nossos desvios, alimentando vícios, paixões, desregramentos, em busca do prazer imediato. Vamos tentar ser mais pacientes. Nós somos responsáveis por todo o mal e por todo o bem que praticamos, ou seja, nós receberemos de forma proporcional tudo aquilo que nós oferecermos. Desta forma, a justiça se faz presente e receberemos a oportunidade da redenção dos nossos equívocos. Joana de Ângeles, falando desta temática do sofrimento, diz que o sofrimento é uma situação passageira e é fundamental, como já dissemos, para a nossa evolução. Por isso, não nos devemos colocar como vítimas ou apresentar resistências a essas situações, uma vez que isso corrobora no aumento da dor. Ela ensina-nos que é necessário encarar tais provações com compreensão e paciência, a fim de garantir o término deste ciclo e galgar passos em direção à libertação espiritual. E para terminar esta questão de sofrimento, Joana de Ângeles deixa-nos aqui algumas frases. Por exemplo, a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Outra frase dela: a prece é a salvação da vida. Sem ela, o homem enlouquece. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. Continua Joana de Ângeles. E finalmente, ninguém tem o destino do sofrimento. Repito, ninguém tem como destino o sofrimento. Sofrimento, é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Por isso, caros amigos e ouvintes, nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece de bom e de menos bom. Costuma-se dizer, como dizia o meu avô, se não fores a bem, vais a mal. E nós, como teimosos que somos, preferimos ir a mal. Se calhar vai ser necessário uma dorzinha para ir para a frente. Mas e que tal começar é bom aprender com os nossos erros, mas e que tal começar a aprender com os erros dos outros? Com aqueles que cometem os mesmos erros que nós. Basta olhar à nossa volta. Olha, fulano foi para aquele caminho e deu-se mal.
Porquê é que eu hei de ir para aquele caminho? Porquê é que eu hei de cometer o mesmo erro à espera de resultados diferentes? Porque não poupar sofrimentos a mim mesmo? Nós sabemos que neste mundo de provas e expiações que é a Terra, que é, digamos, um mundo logo a seguir aos mundos primitivos, por isso há tanta guerra, basta olhar à nossa volta, e, o instinto impera ainda, mas nós estamos a galgar para um mundo de regeneração, onde haverá aqui mais um equilíbrio de forças, digamos assim, onde o bem já começa a crescer, deixando a inércia e aumentando a sua velocidade. A dor é obrigatória, porque o crescimento dói. E nós não podemos fugir a isso. Agora, o sofrimento é uma opção nossa, porque o sofrimento o que é? É o prolongar da dor. Se me está a doer, ok, então vou mudar a minha escolha. Vou fazer outra coisa. É outra escolha que eu fiz, causa dor. Então vou repensar e assim sucessivamente até a dor passar. Porque tudo passará. Menos o amor. Menos a imortalidade. E cada um sabe de si, sabendo que ninguém está só. Não se refugiem nos vossos sofrimentos. Não sofram em silêncio. A sós. Peçam ajuda. Peçam ajuda. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Fiquem com um grande e apertado abraço aqui do Pedro Silva e marcamos encontro para o próximo sábado para outra temática. Até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.